Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. As you're okay with him. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Você que escolheu a Guardiã para ficar sempre muito bem informado pelo horário de Brasília, 17 horas e 5 minutos. Na capital paulista, os termômetros marcam 21 graus e no interior de São Paulo eles cravam 24 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição, desta quinta-feira, 12 de março de 2026, Verão Brasileiro e Dia Nacional do Bibliotecário. Eu sou Gil Latoreira, hoje falando do nosso núcleo de jornalismo na região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo, de onde a partir de agora nós vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante em toda a nossa área de cobertura da Guardiã, com assuntos regionais, nacionais, além das notícias internacionais. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã da Notícia no AM 560 e também no FM 82.3. E claro, com imagens pelas nossas multiplataformas, no nosso portal guardiandanoticia.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Estaremos juntos até às 19 horas. Comigo no DN2, nos estúdios da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, a Aline Matos na transmissão, a Isa nas redes sociais, na edição nós temos a Roberta Santana, o Gustavo Cópia, na mesa de som e também na produção, e claro, comigo aí, já apareceu do lado, a Kathleen Costa. Kathleen, boa tarde, seja muito bem-vinda. Vamos a esse maravilhoso aí da Paulista com os destaques desta quinta-feira, Kathleen. Dessa quinta-feira chuvosa, Gil, por aqui, também um friozinho, já marcando ali 21 graus o termômetro aqui, hein? Mas vamos lá, a temperatura 21 graus. Gil, os destaques do dia, né? Ministério da Saúde autoriza o início das obras de uma nova policlínica na Grande São Paulo. Vereadores de São José dos Campos aprovam 29 requerimentos durante a 9ª sessão realizada nesta semana. No quadro Salão do Poder, direto de Brasília, o comentarista Vinícius Pichuleco irá abordar os principais fatos políticos que marcaram os bastidores do Distrito Federal. De Lisboa, Portugal, ao vivo, o jornalista Brian Defende traz as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. Países pedem desescalada no Líbano, no Conselho de Segurança da ONU. Em nossa sala de entrevistas, Gil, vamos receber a subsecretária de Atenção Integral à Saúde de Itaquaquecetuba, a senhora Elisa Batista, para falar das ações da saúde de Itaquá no mês das mulheres. E também vamos receber o secretário de Esportes de Campos do Jordão, Marco Aurélio Zoffoli, para falar sobre a meia maratona de Campos do Jordão que acontece neste final de semana. E, por fim, nesta edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã, com um resumo das principais notícias do dia, com as participações dos jornalistas Francisco Trevisan, do Litoral Norte, e Ricardo Café, do Alto Tietê. Volto com você, Gil. Muito bem, essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, às 17 horas e 9 minutos, já vamos direto para Brasília, abrindo aqui o nosso quadro Salão do Poder, onde o nosso querido comentarista, o Vinícius Pichuleco, traz aí as novidades que movimentaram não só essa semana, como esta quinta-feira. Vinícius, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como vai? Tudo bem? Fala, Gil. Brasília bem agitada, um pouco chuvoso, mas Brasília não para, né, Gil? Inclusive o Congresso Nacional, devido às confusões
colocou todas as sessões do Congresso das próximas 3 semanas de maneira virtual. Brasília pegando fogo, Gil. É para não ter problema, né? Para não ter problema. Você não se compromete, assim, fica mais fácil, né? Nada como botar uma bermuda por baixo, um terno por cima e entrar virtualmente sem se comprometer. Vou falar do Banco Master, afinal de contas, é um assunto que está reinando aí durante todos os dias aqui nos principais noticiários. Gozado que eu fiz uma pesquisa, não encontrei um veículo de comunicação que não tivesse pelo menos uma nota sobre o Banco Master. É impressionante como esse caso ocupou todas as mídias do nosso país. E olha que eu não pesquisei fora. Recebo alguns materiais, mas eu nem quis olhar. Mas aqui no Brasil, quase todas as fontes de comunicação citam o caso Master todos os dias, Vinícius. Ô, Gil, é porque é um caso envolvendo bilhões, possivelmente é o maior crime financeiro que o Brasil já passou e está passando. Não se tem ao certo ainda o tamanho deste rombo, mas os desdobramentos disso, Gil, chega a ser, se não é cômico, é minimamente engraçado. Recentemente, Dias Toffoli foi sorteado para relatar mais um caso envolvendo a questão do Banco Master. Graças a Deus, ele se declarou impedido. O que me deixa assustado é como ainda ele participa de um sorteio como esse, dentro do STF, tendo em vista todas as confusões que já teve. Não apenas isso, Gil. A defesa do Marcola, do PCC, já disse que vai entrar para pedir o direito dado a Vocaro para as visitas com advogados, sem monitoramento. Recentemente, André Mendonça autorizou que os advogados do Daniel Vocaro pudessem fazer as reuniões com o Daniel junto à prisão federal, que fica aqui em Brasília, na Papuda, né? Próximo à Papuda, o presídio federal fica logo na frente da Papuda, de forma não gravada. Então, assim, isso está gerando um precedente muito grave. Nós sabemos todo o envolvimento da República, nós temos de senadores, a ministros do STF, a deputados, a pessoas do Banco Central envolvidas. Recentemente, o SBT, inclusive, revelou que Vocaro enviou 60 milhões para empresas usadas para pagar servidores do Banco Central. É impossível esse crime de bilhões ter movimentado toda essa massa, toda essa engrenagem e estrutura, sem que possa ter essa ajuda de tanto de servidores quanto política. Gil, e aí vem um problema. Ocorreu recentemente que o escritório da empresa ligada ao então ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa, sobre o contrato de 129 milhões, fez uma nota revelando o custo desse contrato, quantas reuniões eles haviam feito, etc. E aí a imprensa, por óbvio, já começou a calcular isso. Descobriu-se que a hora cobrada de Daniel Vocaro era de R$5.000 a hora, e que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, por incrível que pareça, Gil, saiu mais caro do que o escritório mais caro do mundo, que está nos Estados Unidos. Ou seja, deve ser uma consultoria muito bem aplicada, tirando a parte de erros de português e alguns erros que encontraram nessa assessoria que foi feita. O que você acha sobre isso? Para esse contrato ter esse valor tão alto, eu acho que o nível de problemas que foram apontados antes de se fazer uma proposta comercial era gigantesca, porque não é possível você prestar um serviço de consultoria sem que você saiba o problema que o seu cliente está passando para que você coloque um preço. Para se colocar esse preço, é que eles já sabiam o tamanho do problema que tinha pela frente. Óbvio, isso é para inglês ver, mas a gente sabe que é realmente um absurdo. E como você disse no começo, né? Ainda bem que o Toffoli se declarou. Mas é impressionante como é que ele foi para o sorteio, como você disse. Como é que falta olha, é imoral o sujeito já participar do sorteio, né? Tá? Depois ele se declara, mas caramba, você... Sabe aquele jogo do bingo, que quando você faz a tinquina, você não pode concorrer à próxima tinquina, mas você vai lá e bota teu nome de novo no saquinho? Parece isso. É impressionante. Hoje, o pior não é isso. O pior é assim, esses enfrentamentos políticos que está fazendo que Brasília começa a ter uma pressão igual. As Forças Armadas estão pressionando para que aquele caso do dia 8 de janeiro seja amenizado para os generais das Forças Armadas, tendo em vista isso. O que me assusta nisso tudo são os valores envolvidos,
as autoridades envolvidas e mais a questão de todas as esferas de poder envolvida. Recentemente foi falado e está sendo investigado as offshores que o Daniel Vocaro possui, dentre elas uma das coberturas mais caras compradas nos Estados Unidos, que na declaração dele foi de 180 milhões de dólares. Isso foi revelado recentemente pelo Metrópolis, e está se começando a ver que ele colocava apelidos nessas offshores e saía da administração, ou seja, essa maquiagem patrimonial é algo que já vem sendo ocorrido há muito tempo. E o mais assustador, essas controvérsias estão gerando todo no cenário político e está envolvendo presidentes de partido, líderes partidários, está se chegando a entranhas e detalhes, Gil. Foram 8 celulares apreendidos. O conteúdo analisado não chega nem a 30%. A semana inteira foi se falado das conversas ali com o Daniel Vocaro e sua, então, noiva, aonde ele até colocava Peleleca, que o pessoal estava brincando que ele era Cebolinha e tal, teve vários memes na internet. Mas a coisa séria por trás disso é que todos nós brasileiros vamos pagar a conta. Nós estamos falando de roubo de bilhões, e eu já venho falando que isso vai chegar a 1 tri. Porque quando este roubo ele é efetivado, você pega fundos como a REAG e os diversos outros conglomerados envolvidos, você pode chegar em torno de uns 300 a 400 bilhões. Quando você joga isso na escala de tempo, você joga isso numa escala de processo investigatório e desgaste, a prova disso é a Lava Jato, vai chegar em prejuízos muito maiores. Não estou dizendo que essa questão do Banco Master tem que ter o mesmo destino da Lava Jato, que foi a pizza, né? Onde nós tivemos, inclusive, malas de dinheiro sendo devolvidas, corrigidas pelo erário. Eu estou dizendo que isso é algo muito grave, essa extensão vai se aumentar muito, temos servidores públicos envolvidos, com cargos de diretoria e pessoas sérias, que deveriam pelo menos ser sérias, cargos importantes de autonomia, e cabe uma reflexão sobre o país começar a repensar como ele deve penalizar a corrupção. Porque no Brasil, este crime, assim como vários outros, vem sendo demonstrado que a corrupção está compensando, visto que tudo vira pizza. E o caminho que está gerando nessa questão de Daniel Vocaro, Gil, por incrível que pareça, se aproximando a uma Copa, é que tudo passa a se falar de futebol e esse assunto seja engavetado. Inclusive, isso é de interesse do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Prova disso, a CPMI, que teve um processo agora que foi negado recentemente pelo ministro Zanin, que nunca é implementada no Senado porque Davi Alcolumbre não coloca. É uma grande vergonha, Gil. Assusta, né, Vinícius? É que a gente passou na história recente do nosso país por alguns processos, por alguns escândalos. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, agora o Banco Master. Gostava que era sempre o PT no comando, né? Sempre a organização do PT no comando. Eu não quero ser aqui partidário ou antipartidário, mas são coisas que a gente não pode deixar de esconder. O que me chamou a atenção hoje também, fugindo só um pouquinho da sua pauta aqui, é aquela pesquisa que saiu, o número de pessoas que não querem votar passa de 34%. É assustador isso, porque quando você chega num percentual deste nível de pessoas que não querem votar, é porque elas jogaram a toalha, elas não querem mais saber de política. Hoje aqui no interior de São Paulo, teve uma reunião muito grande com todos os prefeitos do interior, promovida pela Associação Municipal dos Prefeitos. Kassab está envolvido nisso tudo. Tal. A grande preocupação dos candidatos ou pré-candidatos a deputados estaduais no interior, que tem muitos, eu não sei como é que eles vão dividir esses votos, é que a população não está votando mais com a razão. Ela quer votar com o coração. Agora estão todos com ódio. Então o que está acontecendo? Ninguém vai votar, entendeu? De novo, nós vamos ter aquele cenário. Não quero que este ganhe, então eu vou votar naquele sem estudar, sem perceber, sem fazer uma análise. Isso é muito preocupante, Vinícius. Eu acredito que isso ocorre por este sentimento de impunidade e por essa questão envolvendo toda essa corrupção de forma, não vou dizer catastrófica, mas vou dizer institucional. Eles estão normalizando o absurdo, normalizando um ministro do STF que possui um salário com teto constitucional, ter um irmão que é padre e o outro irmão que é um engenheiro que tem uma casa simples no interior paulista, ser dono de um resort milionário e achar que isso está tudo certo.
Este, então, ministro, não vou citar nomes, mas todos sabemos a quem eu me refiro, ele pega todos os seguranças do STF para poder fazer a segurança dele enquanto ele está nesse resort, que vai com helicóptero, que vai... Isso tudo é dinheiro público. Ao mesmo tempo, a esposa de um outro ministro, que inclusive possui um inquérito muito criticado pela imprensa, inquérito este aberto há mais de 7 anos, que é o inquérito das fake news, que não tem fim nunca, é o único inquérito que não possui fim, interminável, dando poderes plenos para este ministro, da qual ele tem uma esposa, com todo o respeito à esposa dele, né, eu a conheço, mas fontes reveladas pela Malu Gaspar revelou diversas questões sobre isso, trouxe à luz com o papel do jornalismo, inclusive Gabi chegou a fazer até um apoio à jornalista, juntamente, recentemente, jornalista que o próprio Daniel Vocaro ameaçou quebrar os dentes, um grande absurdo, porque o papel do jornalismo é isso, é informar, é trazer à luz, mostrar para a população o absurdo. Se não fosse jornalismo, se não fosse a imprensa, por mais que a população xingue a imprensa, por mais que a população, às vezes, não concorda com algumas opiniões de algumas pessoas da imprensa, e existe mesmo, a gente não é obrigado a concordar com tudo, tem que ter um senso crítico nessa apuração, né, na forma que você conduz uma notícia, mas foi graças à imprensa, graças a Laura Jardim, graças a Malu Gaspar, graças aos diversos veículos de comunicação que possuímos, que veio à luz o absurdo do Dias Toffoli, o absurdo deste contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que está mal explicado, entre outras coisas. Então, o papel da imprensa neste sentido é muito importante, pois está trazendo à luz, está permitindo que nos gere uma grande pizza. Inclusive, Gil, teve a morte, né, do sicário, do então capataz, digamos assim, de Daniel Vocaro, que foi uma morte muito mal explicada, está sendo investigada, mas uma pessoa que morreu dentro da custódia da Polícia Federal, sabendo que nas investigações foi comprovado que ele possui influência não só junto à polícia, mas junto à PGR e diversas questões de poder, falando inclusive em hackear a Polícia Federal, hackear o FBI para dar informações a Daniel Vocaro, levando relatórios da Procuradoria-Geral da República internos a Daniel Vocaro no curso da investigação. Isso tudo já foi apurado. E nós estamos falando, Gil, de apenas alguns celulares, não tem nem 30% que a Polícia Federal conseguiu quebrar. Neste meio tempo, encontrou diálogos com Daniel Vocaro e o ministro Alexandre de Moraes. Uma completa vergonha. Nós estamos numa desestabilização de poder. Ao mesmo tempo, Gil, gostaria de trazer a análise a questão do movimento que o Donald Trump vem fazendo, tentando colocar o Comando Vermelho e o PCC como organizações internacionais criminosas, né? Permitindo, assim, os Estados Unidos ter até uma interferência junto aqui. Só para trazer essa análise e finalizar, Donald Trump aproveitou o momento e assinou também um contrato de cooperação de segurança com o Paraguai. Sabemos que na Argentina temos uma lei que é favorável à política americana. Então, acredito que está sendo posicionado estruturas militares americanas, tanto no Paraguai quanto na Argentina. Isso traz uma preocupação para Brasília. Recentemente, o Exército Brasileiro fez até alguns ensaios demonstrando, né, a força do Exército. Eu não sei se eu chorava, se eu ria, ou se eu tinha dó. Porque, assim, a gente vê como o Exército Brasileiro, com todo o respeito às Forças Armadas que possui, mas como o Exército Brasileiro está sucateado, como nós não temos uma estrutura de ponta de linha, como o Exército Brasileiro vem sendo desprezado e as pessoas se preocupam apenas com salários, principalmente dos generais, e esquecem da infraestrutura, da importância e do tamanho territorial que o Brasil possui. Nós somos um país continental com fronteiras enormes e não temos estrutura para um enfrentamento como esse. Isso preocupa muito Brasília também. Foi motivo de reuniões e debates do presidente Lula junto às Forças Armadas, chegando inclusive a solicitar a Marinha que pegasse o porta-aviões e colocasse no mar. Ele só esqueceu que o porta-aviões brasileiro foi afundado no governo até Bolsonaro, porque ele era muito antigo. Ele era um porta-aviões de 1991 e a manutenção dele era mais cara do que afundar o navio. Então, esse é o nível das Forças Armadas brasileiras atualmente. Recente aí, no governo Dilma, o Exército dispensava os seus recrutas na hora do almoço porque não tinha dinheiro para a xepa, que é o que eles faziam lá, aquele sopão, aquela coisa toda, não tinha dinheiro. Dispensava os meninos, aqueles que servem o Exército obrigatoriamente, eles eram obrigados a ir para casa, voltar para casa, porque não tinha almoço. O sujeito acorda, quem está no Exército sabe, entra às 5 da manhã, já tem que estar com a barba feita, arrumadinho, muito perfeito ali. Quando dá meio-dia, moleque de 18 anos está travado de fome. Chega lá, panelão vazio.
aí fica ó, aquele abraço, amigo, vai para tua casa, amanhã você volta. Então é uma vergonha sem precedente. E que é fato que a gente não tem capacidade para cuidar do crime organizado aqui no Brasil, isso já foi para lá de provado. Então, é preocupante mesmo isso. É muito preocupante. Até porque no Rio de Janeiro há pouco teve uma ação, diversos policiais foram presos por estarem envolvidos também com o crime, o tráfico de droga ali no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma coisa fora do controle. O Rio de Janeiro é um Brasil dentro de um Brasil na questão de desordem. Governadores todos vão presos, esposas vão presas, escândalo um atrás do outro, vereador que manda matar outro. É um absurdo. Então é isso que a gente está vivendo. Agora, ainda desse escândalo todo aí do Master, teve até partido que acabou se envolvendo na questão. O que aconteceu com a União Brasil? Ainda está acontecendo, né, Gil? Está sendo muito falado sobre o envolvimento do Partido União Brasil. Até pessoas ligadas a esse partido eu conheço, né? E está sendo muito falado, está sendo apurado. Como eu te falei, as apurações estão em curso. Eu acredito que esse desdobramento vai trazer diversos problemas para Brasília, porque vai pegar diversas escalas de poder. Está se falando do presidente Rueda, né? Desse possível envolvimento dele, da questão do presidente Ciro também. Aquela coisa, tudo está sendo apurado. Agora, é algo muito preocupante. A gente sabe que Brasília, hoje, às vezes as pessoas que não conhecem Brasília não entendem. Aqui é muito pequena, é como se fosse uma cidade do interior. Então acaba que todo mundo se conhece, todo mundo se esbarra. É normal você estar em um restaurante em Brasília, chegar um deputado, chegar um senador. Isso é habitual aqui em Brasília. Nós vivemos, principalmente na região onde fica a Câmara, o STF, o Senado, é uma região muito pequena. Nós temos aproximadamente 4 milhões de pessoas. E no centro de Brasília é muito reduzido. Então, muitas das vezes eu já almocei em restaurante que estava lá o Barroso, que ele adora almoçar lá. Então, você acaba acostumando, esse restaurante aqui, se você for em tal horário, vai estar o político tal. Se for em tal horário, vai estar o ministro tal. Isso é normal. Muitos parlamentares, inclusive ministros, não gostam dessa abordagem em restaurante. Mas existe. Acontece, ocorre. Brasília é pequena, como eu falei. Agora, Gil, pegando um gancho sobre a questão do Rio de Janeiro, né? Historicamente, todos os estados que tiveram a capital traz esse entranhado de corrupção, esse entranhado de jeitinho misturado com malandragem, misturado com roubo, misturado, sabe? Essa lambança, digamos assim. Você pode pegar o caso da Bahia, que sofre muito, inclusive, com a questão da corrupção lá. Tem uma ponte que há mais de 10, 20 anos estão falando que vão construir a danada da ponte, o dinheiro é usado, a ponte não sai. Tem diversas outras coisas. Nós temos também o Rio de Janeiro. Poxa, é uma vergonha. Nós, num país do tamanho do nosso, nós não temos um trem-bala, entendeu? Olha quantos tem na China, olha quantos tem nos Estados Unidos e nos outros países. Por que o Brasil não consegue fazer um trem-bala? Porque a corrupção é muito grande, entendeu? Então, assim, enquanto a corrupção não for tratada como uma doença, não for tratado como algo sério, ao exemplo do Japão, quando um político ou algum dirigente tem pelo menos uma suposta investigação de corrupção, as pessoas na rua viram as costas para ele. As pessoas ignoram. Por quê? Está roubando dinheiro não é de uma pessoa, está roubando dinheiro de toda uma população. Então, assim, essa questão do Master, ao mesmo tempo que o Exército não tem dinheiro para uma xepa, não tem nem dinheiro para comprar munição direito, para fazer treinamento com o seu efetivo, o Master está roubando bilhões. Passou recentemente em entrevista em matérias, onde estava lá Daniel Vocaro, no Palácio, tendo Andrea Bocelli, tendo Coldplay, cantando com Coldplay numa festa de 227 milhões. Isso tá normal, o cara tem um jato, o cara tem toda a sua vida, todo o seu patrimônio, tá tudo ok. Ah, mas tá sobre investigação, Vinícius, e tal. Já era para isso tudo estar apreendido, já era para isso tudo estar sendo disponível para o Estado. Entendeu? O FGC já pagou as pessoas, ou seja, não tem capital. Então, este patrimônio é para cobrir o capital do FGC. E as pessoas têm que entender que não existe almoço grátis. Alguém paga a conta. E quem paga a conta? Os pobres coitados, que estão tendo agora impostos aumentados para eletrônicos, entre outras coisas. Este sentimento, que é o sentimento de rejeição política, só que as pessoas têm que ter a consciência que ela não tem que se rejeitar com a política, pelo contrário, ela tem que pegar e afastar essas pessoas que causam esse dano, porque senão você cria o profissional da política. É aquele cara que só vive de política, é aquele cara que vive para ser parlamentar,
vive numa cadeia de corrupção, e quando uma pessoa vende o voto, Gil, ao meu ver, a corrupção começa ali. Se a pessoa vender um voto por R$100, R$50, R$30, seja o valor que seja, vendeu para 10 pessoas ao mesmo tempo e acha que isso é bonito quanto a essa vantagem, isso daí é corrupção. Então, o brasileiro ele tem que começar a fazer uma mudança de postura do que é o conceito de corrupção do brasileiro. Furar uma fila, deixar de pagar uma conta e dar um calote. Qual é esse conceito de corrupção? Enquanto isso não começar a ser trabalhado dentro da mente do brasileiro, nós não vamos conseguir avançar. E assim, Gil, até brinco, o pessoal já criou no Spotify uma playlist do Daniel Roccara. O brasileiro ele adora fazer meme, né? Mesmo na dificuldade. E os memes são incríveis, um melhor do que o outro. Desde o Cebolinha falando peleleca, até músicas hilárias que estão colocando. É complicado. Vamos ver o que vai dar isso daí. Toda a gente falou sobre as pesquisas políticas, o Ratinho Júnior até figura em algumas situações aí contra o Bolsonaro filho e também contra o Lula. E a gente sempre discutiu essa questão de que o Ratinho Júnior teria aí um grande cabo eleitoral que seria o seu pai, por conta da mídia que ele tem na mão, as rádios e a popularidade dele. Mas parece que ele está se envolvendo num assunto que a coisa pode ser negativa, né? Parece que está tendo aí uma encrenca dele contra a Erika Hilton. Foi uma controvérsia, ele falou uma coisa meio que errada ao vivo, aí não tem como voltar. O programa ao vivo é assim, é igual bala de revólver, saiu, não volta. E aí, fala pra gente aí sobre essa encrenca que ele arrumou agora. Vou te contar um caso. Quando a Erika Hilton tomou posse, eu estava no Banco Caixa Econômica Federal, dentro da Câmara, e eu encontrei uma pessoa muito educada, muito tranquila e tudo. Não sabia nem que era deputada, tratei super bem, porque Brasília, igual eu te falei, é muito pequena, as pessoas acabam que se esbarram. O que eu vi ali? O Ratinho, ele deu uma opinião quanto apresentador, quanto pessoa. E a todo momento ele falava, olha, não tenho nada contra a deputada, não tenho nada contra a questão trans, mas, na minha opinião, ele deu a opinião dele. Aí, imediatamente, é como se isso fosse algo, né? Não sei qual o sentimento que despertou nela, mas ele colocou que ele achava algo controvertido, uma mulher trans estar presidindo dentro da Câmara uma pasta de representação de mulheres. Olha só, no viés prático, eu nunca vi essas representações na Câmara chegar a alguma conclusão muito transformadora, assim. Isso é mais um título, que é uma negociação partidária. Então, por exemplo, o União Brasil, ele vai ter a primeira secretaria, o PT vai ter a primeira vice. Isso é uma negociação partidária na hora de se compor a mesa para fazer a eleição da mesa diretora da Câmara. Ponto. É só isso. Isso é algo meramente burocrático. E o que isso dá? Cargo. Isso dá vários cargos lá dentro. E viés prático, isso tem alguma efetividade? Muda alguma coisa dentro do mundo, do cenário ali do Congresso? Vou ser bem sincero com você, não. Tanto que se perguntar para as pessoas quem foram os presidentes dessas comissões, ninguém vai saber. Muitas vezes até os próprios servidores que lá trabalham não sabem, entram no próprio site da Câmara para olhar. Te falo que fui servidor por mais de 6 anos. Então, agora, eu acredito que no país que a gente está tendo um roubo de bilhões, num país que você está tendo envolvimento de todas as autoridades, num país que você está tendo a negativa de uma CPI, num país que você está tendo o filho do presidente ser convocado numa CPI e isso sendo anulado pelo STF, num país que você tem o próprio STF, através do ministro Mendonça, quebrando o sigilo do filho do presidente, bancário. Diversos escândalos, Banco Master, o Daniel Roccara preso com uma completa atributo e questões quase de filme americano. Então, assim, esse tipo de discussão eu acho que é algo muito pouco, muito pequeno, muito irrisório diante destes problemas. Não estou falando da pauta, isso é uma pauta da deputada, mas a forma que o Ratinho se posicionou na situação, e eu acompanhei os vídeos dele falando, ele foi muito respeitoso ao dizer, olha, respeito a deputada, mas a minha opinião, olha, eu respeito a deputada, não estou fazendo juízo de valor, mas a minha opinião. Agora, colocar que isso pode ensejar na indenização e tal, entra naquela seara, que é uma crítica do judiciário, onde tudo se judicializa, tudo você cria uma problemática e acaba que muitas vezes você engessa todo o sistema. Pela minha experiência, até mesmo jurídica e tudo, acredito que isso não vai dar em nada, Gil. Não vai dar em nada, porque ele soube se posicionar, ainda que ao vivo, mas se colocou de uma forma, olha,
não tenho preconceito, respeito à pauta trans, etc e tal, mas, em minha opinião, é a opinião dele, e aquilo é a opinião dele, gente, a gente tem que respeitar. Eu não posso obrigar um apresentador, um jornalista, a ter a opinião que eu quero que ele tenha. É isso que é o papel da democracia. Essa é a liberdade de expressão. Eu posso discordar de você em alguma coisa, você comigo em outra coisa. Eu vou defender meu ponto, você vai defender seu ponto, nós vamos nos respeitar quanto pessoa, quanto ser humano, e tá tudo ok. O problema, Gil, é que o país está muito chato. Tudo agora é motivo de briga, de confusão, as pessoas não conseguem sentar numa mesma mesa e ter pontos de vistas distintos e visões de mundos diferentes. Isso é uma intolerância de todos os lados que você pode imaginar. E é algo que, se não começar a ser tratado, nós estamos entrando num completo estado de exceção. Então, é isso que tem que ser avaliado, na minha opinião. Deixar claro que é na sua opinião. Olha, o Brasil é tão engraçado, você é muito jovem ainda, Vinícius, mas você deve saber desse fato. A Roberta Close foi o primeiro travesti famoso nas telas da televisão brasileira. E houve uma eleição da mulher mais bonita no Brasil. Sabe quem ganhou? A Roberta Close. Ela, na época, foi considerada a mulher mais bonita do Brasil. Entendeu? Na época, não tinha esse mimimi, você podia falar, dar sua opinião, enfim. Hoje, nossa, de eu estar falando isso aqui, eu já estaria na cadeia, né? Como você disse, ou você agrada uma classe que é a maioria aonde você está, ou você está fora do contexto. É assim que funciona. Infelizmente é assim. Numa mesa onde você está sentado com sentado à mesa com mais 4 pessoas, se 3 tiverem uma opinião diferente da tua, você vai ser massacrado, você vai ser processado, você vai ser expulso daquela roda. Você tem que se levantar e sair, abandonar a mesa por conta disso. Então, é o país chato. Bom, Vinícius, encerramos por aqui. É o Brasil que continua. E, claro, vai apurando aí, porque esse Banco Master, olha, assim como sobe a quantidade de dinheiro desviado, sobe a nossa indignação em relação ao caminho que isso está tomando, né? Vamos ver se isso dá uma reviravolta. Eu, particularmente, a cada enrolada que eles dão, e junho vem se aproximando, eu sou partidário do que você falou. Nada como uma Copa do Mundo para abafar muita coisa, né? E se o Brasil for campeão, amigo, aí eles arquivam até coisa do Marcola, você vai ver só. Mas é isso, Vinícius. Obrigado, viu? Ô, Gil, só para encerrar, o precedente está criando um precedente muito complicado. Já tem o Marcola agora questionando os mesmos direitos, e eu acredito que com razão, porque você não pode dar tratamento diferenciado para quem é preso, enfim, isso é uma questão até constitucional. Mas não só isso. Uma observação que eu vou fazer agora, um importante papel da imprensa e dos jornalistas, que, ao ver ameaça a jornalistas e ameaça até mesmo de inquérito contra jornalistas, porque agora o STF está falando que tem que regular a Polícia Federal, tirar poderes da Polícia Federal, como vem sendo relatado pela própria imprensa, isso demonstra uma grande hipocrisia. Quando o Bolsonaro teve aquele vídeo vazado, onde ele disse que ele iria fazer um controle da Polícia Federal para que não prejudicasse o então senador Flávio, seu filho, que estava sendo perseguido, nas palavras de Bolsonaro, ele foi muito criticado, inclusive pelo próprio STF, que agora, adivinha, como a investigação está chegando no âmbito do STF, dos ministros e tudo, eles estão querendo regular a Polícia Federal. Então fica aí, os parabéns à profissão de jornalista, toda a imprensa está o tempo todo divulgando as questões sobre Banco Master, por ter essa revolta, jornalistas ameaçados, falando que iam ser quebrados os dentes, perseguidos, tentativas de sequestro simuladas, o próprio STF, o Judiciário, tentando quebrar as fontes de uma importante jornalista como a Malu Gaspar, que, ao ministro do STF ter dado uma nota, o Alexandre de Moraes, logo em seguida ela publicou revelando, porque o Alexandre de Moraes fez uma nota descredibilizando a matéria, falando que não houve apuração. Ela foi e revelou que era possível, sim, recuperar as mensagens apagadas, que a apuração foi da Polícia Federal, que a Polícia Federal já possui isso, já possui aquilo. Então, assim, trouxe à luz muita coisa. Então, cabe à população ficar atento, ter um senso crítico sobre tudo que vê e que lê e que ouve, não acreditar como se isso seja 100% verdade. Como profissionais, você sabe, Gil, que acaba que expressamos a nossa opinião e o nosso sentimento em dada notícia. Não significa que a notícia está errada, menos ainda que ela é falsa. Mas existe ali um contexto a ser produzido. E é importante esse senso crítico da população e acompanhar, porque são muitos absurdos
e fica até complicado, Gil, porque é tanta bomba uma atrás da outra, que você fica, meu Deus, e agora? Mas é isso, vamos tocar. Um grande abraço, boa noite, tudo de bom aí. Obrigado. Quinta-feira, então, você volta. É bom relembrar agora que o quadro Salão do Poder não é mais de quarta-feira, será todas as quintas-feiras, neste mesmo horário, na abertura do jornal. Quinta-feira você volta com o quadro, mas, claro, excepcionalmente, se a gente tiver qualquer notícia mais escandalosa do que essas, que eu acho difícil, aí você volta com a gente. Vinícius, aquele abraço, até a próxima. Um abraço, Gil. E agora tem que mudar a palavra em breve, vai ser em breve nos canais de streaming. A Guardiã vai começar a ter canal de streaming agora, está sendo já produzido. É isso aí. Grande abraço. Muito bem, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal para ficar sempre muito bem informado. Daqui a pouquinho você vai ter o recorte da participação do Vinícius Pichuleco no quadro Salão do Poder, para que você possa rever ou, se perdeu alguma coisa, dá uma conferida lá. guardiandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Agora são 17h41. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia segunda edição. Vamos abrir o nosso noticiário internacional e também trazer a participação do Brian Defende, direto de Portugal. Tudo isso aqui pela Guardiã FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Quer participar do nosso jornal? Mande sua mensagem, compartilhe suas histórias e fique por dentro do que acontece na sua região. No Cidade Dentro da Cidade. A sua voz importa. FM 82.3. Quem ama faz tudo pra ver o sorriso nascer. Cuidar da saúde é viver bem, é sorrir, é crescer. Grupo Santa Márcia, um grupo inteiro pra servir você. Consultas e exames em um só lugar. O tempo é precioso, só sabe quem tem. Grupo Santa Márcia, pra você viver bem. Agende sua consulta na Clínica Santa Márcia pelo WhatsApp 011 91469 4772 ou visite o nosso site clinicasantamarcia.com.br. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. FM 82.3. Em Santo André, a tecnologia leva ao futuro e já faz diferença na vida da nossa gente. O atendimento pelo WhatsApp facilita a vida. O Centro de Inovação e Tecnologia gera desenvolvimento. A Onda Verde agiliza o caminho das ambulâncias. Na segurança, o reconhecimento facial ajuda a combater o crime. Vacina digital, CEP digital e papel zero representam mais agilidade e menos burocracia. Prefeitura de Santo André. Mais trabalho, mais futuro. O som da informação. O poder da notícia. Rádio GDN, FM 82.3. Todas as quintas-feiras, às 3h da tarde, você tem um encontro marcado com sabores e destinos. Descubra os sabores da nossa terra, com César Ferreira. Sabores e destinos. FM 82.3. FM 82.3. FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. Vem aí, Beleza Sem Rótulos, com Marcela Gouveia. 15 minutos de beleza. Dicas, tendências. E muito mais sobre beleza, sem rótulos, sem padrões. Beleza Sem Rótulos. Beleza Sem Rótulos. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares.
Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários. FM 82.3. Câmara em Pauta. A política que move a sua cidade, na Guardiã da Notícia, FM 82.3. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Canoa Quebrada, tradição e sabor que conquistam. Siga Canoa Quebrada Pizza Bar. FM 82.3. Para muitas crianças, o quadro da escola está embaçado. O caderno perde as linhas. O sonho começa a ficar distante. O Instituto Brasil Conectado muda essa realidade. Com o projeto Visão em Dia, realiza exames gratuitos e doa óculos para crianças em situação de vulnerabilidade social. Mais de 4.000 jovens já voltaram a enxergar o futuro com clareza. Instituto Brasil Conectado, cuidando de pequenos olhos, construindo grandes futuros. Saiba mais no Instagram, @Instituto Brasil Conectado. Apoie, compartilhe, transforme. O som da informação, o poder da notícia. Rádio GDN, FM 82.3. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. FM 82.3. Antes de sermos silenciadas, fomos deuses. Antes de sermos julgadas, fomos guardiãs. No dia 9 de março, a força feminina ocupa todos os espaços da informação. Machismo estrutural, violência doméstica, feminicídio, pedofilia, domesticação das mulheres, políticas públicas, classes sociais, sociedade civil, ativismo. Porque o Dia das Mulheres não é um dia, é luta diária. As Guardiãs. Painel especial Mês das Mulheres. FM 82.3. Assista em aguardiandanoticia.com.br. Jornalismo regional com alcance global. Música e informação na palma da sua mão. Pelo horário de Brasília, 17 horas e 48 minutos. Hoje é quinta-feira, 12 de março. Estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela Guardiã, no FM 82.3, no AM 560, e com imagens pelas nossas multiplataformas, no nosso portal guardiandanoticia.com.br, também pelo nosso canal oficial do YouTube. Vamos agora abrir espaço para o nosso noticiário internacional. Cerca de 20 países que apoiam a Força de Paz da ONU no Líbano apelaram ontem, quarta-feira, para a desescalada entre o Hezbollah e Israel no país. O Líbano informou que já são 634 mortos e mais de 800 mil deslocados. Na reportagem da AFP, agência France Press, você confere na tela do download país em desescalada no Líbano no Conselho de Segurança da ONU. Na tela do DN2.
Países que apoiam a Força de Paz da ONU no Líbano, juntamente com a subsecretária-geral da ONU, Rosemary DiCarlo, apelaram nesta quarta-feira para a desescalada entre o Hezbollah e Israel no país. Uma desescalada imediata e a cessação da violência são imperativas. O Hezbollah deve cessar seus ataques contra Israel e cooperar com os esforços do governo para afirmar a plena autoridade do Estado e estabelecer um monopólio sobre as armas. Israel deve interromper sua campanha militar no Líbano e retirar suas forças do território libanês. O embaixador francês na ONU, Jérôme Bonafont, pediu a Israel para se abster de quaisquer ataques contra infraestruturas civis e áreas densamente povoadas e a respeitar a soberania e a integridade territorial do Líbano. O país foi arrastado para a guerra na semana passada, quando o grupo militante pró-Irã, Hezbollah, atacou Israel em retaliação ao assassinato do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, em bombardeios conjuntos entre Estados Unidos e Israel. O Líbano anunciou nesta quarta-feira que o número de mortos em 10 dias de combates entre Israel e o Hezbollah durante a guerra chegou a 634 e que mais de 800 mil pessoas foram registradas como deslocadas. O número de mortos incluía 91 crianças. Muito bem, 17 horas e 51 minutos, hora de acionar o nosso correspondente internacional, que fala de Portugal, lá de Lisboa, o Brian Defende. Brian, muito boa tarde aqui no Brasil, boa noite aí em Portugal, seja bem-vindo, meu amigo, como você está? Boa noite, meu amigo, eu estou bem, graças a Deus, e você, como que você está? Tudo tranquilo, aqui no interior de São Paulo, no nosso núcleo de jornalismo, sempre levando todas as informações em primeira mão para os nossos ouvintes. Vamos começar nosso giro? Parece que a Europol alerta para ameaças terroristas, mais ainda com tudo que está acontecendo aí na Europa. Conta pra gente, Brian, o que está acontecendo? Isso mesmo, Gil. A Europol emitiu um alerta aí para toda a Europa, né? Como já disse, Europol é como se fosse uma agência semelhante à Interpol, né? Que trata questões de terrorismo, só que aqui da Europa. E ela emitiu esse alerta agora por conta da guerra no Oriente Médio. Isso após diversas falas do Irã, que disse aonde estivesse bases dos Estados Unidos, países que estivessem ajudando os Estados Unidos ou a países que fossem aliados aos Estados Unidos e Israel, estivessem aí ajudando a manter essa guerra ou só no apoio, eles estariam aí atacando. Nenhum país estaria de fora da rota dos ataques. Então, por isso, a Europol emitiu o alerta máximo aqui para a União Europeia, todos os países, né? A gente sabe que até então a Europa não entrou de fato na guerra, apenas alguns países vêm auxiliando, como nós já vimos falando, como Portugal, o Reino Unido, a França, enfim, ajudando na guerra de forma mais restrita, só que de fora, sem se envolver nas questões em ataques, enfim. Mas a questão de serem bases militares para o pouso de aviões dos Estados Unidos, e aí por conta disso o Irã, né, juntamente com os seus líderes ali, ficaram incomodados com isso e colocaram que haveria um possível ataque aonde houvesse apoio de países aos Estados Unidos. E aí, por isso, a Europol emitiu esse alerta máximo aqui para a União Europeia. Então, ou seja, todos nós estamos em alerta, seja as embaixadas, enfim. E após esse alerta, a gente sabe que a Espanha decidiu não ajudar os Estados Unidos, ficou mais fechada, enfim, até o Trump criticou isso, e nesta semana a Espanha, por conta da guerra também, acabou retirando sua embaixadora de Israel, também com uma forma de, entre aspas, de uma possível retaliação aí do governo, enfim, alguma coisa questionada à guerra. Então, por isso, retirou também sua embaixadora de Israel, porque a gente sabe que o Irã está atacando e pode muito bem atacar embaixadas, enfim, todos esses locais públicos, né, de governo, de questões governamentais. Então, por isso, eles retiraram a sua embaixadora de lá. E aí, como a gente tem falando, né, alerta
totalmente, alerta na Europa inteira para essa questão de possíveis ataques. A gente já sabe que essa semana já foi o segundo míssil interceptado que estava em direção ao leste europeu, né, no céu da Turquia. Então, por isso, a gente está totalmente em alerta aqui, Gil, por essa questão da guerra, porque a gente não sabe. Nós não sabemos o que pode acontecer. Portugal mesmo é um país que vem ajudando muito os Estados Unidos, a qual o próprio primeiro-ministro disse que os Estados Unidos é o país que compactua com os ideais portugueses e é o que mais se enquadra com os interesses portugueses. Então, a gente está numa tensão total aí. Vamos ver o que vem pela frente, Gil. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele, durante seu discurso, ele não deu sinais de que a guerra vai acabar, muito pelo contrário, ele falou que ele ainda tem muita coisa, muita missão a cumprir, né? Quer dizer, a coisa parece que caminha aí por mais tempo do que aquilo que a gente imaginava. Agora, parece que o Irã divulgou aí também um vídeo mostrando munições e caças. E aí a gente vê que os dois lados parece que não tem muita boa vontade em parar com essa questão, né? O que você traz em relação a esse assunto, Brian? Bom, Gil, na fala do presidente Donald Trump, ele disse que os Estados Unidos saem como vitorioso dessa guerra, né? Enfim, só que ele disse, nós vencemos a guerra, mas não vamos parar de atacar. Essa foi a fala do presidente Donald Trump, então, ou seja, a guerra não tem prazo para acabar e agora o Irã divulgou essa semana imagens de caças, né, e munições que estão em um subterrâneo, em um túnel subterrâneo, que é aí que entra a questão, Gil. Por isso que ainda a guerra não acabou, porque é esses pontos onde os Estados Unidos quer atacar para acabar de fato com as munições do Irã. Só que a gente não sabe ainda, né, quando que isso vai acabar, porque os Estados Unidos vêm tentando mapear, enfim, esses lugares do Irã para que possíveis ataques não aconteçam. Só que a gente sabe também que agora, pelas últimas informações que saíram, a Rússia vem ajudando o Irã a divulgar possíveis intervenções iranianas contra os Estados Unidos. Então, ou seja, os Estados Unidos trabalhando de um lado para poder tentar intervir e acabar com essas munições iranianas, e aí o Putin ali, juntamente na pessoa, o Putin, né, representando a Rússia, tentando intervir, apoiando o Irã aí nessa questão. E aí, enfim, os Estados Unidos houve aquela questão de uma possível intervenção da Rússia, os Estados Unidos deixou de lado essa questão falando que não, que a Rússia não estava tentando intervir, né, o próprio FBI emitiu isso, né, enfim. E aí os Estados Unidos deixando de lado essa intriga com o Putin e focando mais na guerra. Então aí esses vídeos foi divulgado pelo Irã para dizer o quê? De fato, a gente está bem armado, né, com bastante munição, vocês podem tentar, só que os Estados Unidos estão de fato tentando, e o objetivo principal do Trump é chegar nesses túneis aí e explodir. A gente sabe que aquele avião bombardeiro, né, que é um dos mais potentes do mundo, Portugal, já foi direcionado ao Oriente Médio. Hoje pela manhã nós trouxemos aqui no DN1, eu não sei se o pessoal tem aí, depois se tiver a imagem, que foi agora de última hora, para a gente poder mostrar ele sendo abastecido no céu, né, no espaço. Então, ou seja, ele está sendo abastecido, já está sendo colocado ali em funcionamento para um possível ataque, e que esse bombardeio, esse avião, é o que consegue chegar a esses túneis subterrâneos aí, fazer um estrago total. Olha aí a imagem para vocês verem. Obrigado, pessoal da produção, muito bem eficiente, colocando as imagens aí, rapidinho mesmo, de última hora. E aí, Gil, você consegue acompanhar esse avião, né, que ele parece uma asa, sendo reabastecido no ar. A gente falou esses dias que ele tem a capacidade para 11 mil quilômetros de autonomia, né, sem precisar ser reabastecido. E aí, ou seja, tá de prontidão ali para qualquer momento atacar. A hora que os Estados Unidos de fato encontrar esse local onde está essas munições iranianas, ele está aí de prontidão para fazer esse ataque certeiro, né? Porque a gente sabe que ele pode perfurar cerca de 30 metros o solo para poder então explodir e atingir o ponto principal. Então é sensacional a gente ver essas imagens aí. Obrigado a Aline da parte técnica, que com a sua eficiência sempre consegue colocar as coisas de última hora. Eu sempre coloco as coisas de última hora aqui, eles colocam. É a eficiência da nossa guardiã aí, 24 horas por dia, trazendo a notícia para vocês. E agora, de última hora, colocando as notícias. A gente tem que dar mérito a quem tem mérito, né? Então, isso é muito importante. É a nossa equipe sempre trabalhando com eficiência, Gil.
É isso aí, esse avião que nós vimos aí na tela, que a Ali resgatou a imagem e colocou rapidamente, é conhecido como um dos caças mais avançados do mundo, é o F-22 Raptor. E ele realmente é o único que consegue atingir esses túneis que geralmente a gente chama de bunkers e tudo mais, e ele realmente, o poder bélico dele é muito forte, ainda que ele carregue apenas 2 mísseis, mas o estrago desses 2 mísseis equivale aí a um caminhão de míssil jogado nessas localidades. Bom, saindo do assunto da guerra, aí parece que o governo assinou um acordo para brasileiros viajarem sem vistos para a União Europeia. Mas nessa situação, eu não sei se o pessoal vai querer ir para a Europa, não, correndo todos esses riscos. De qualquer forma, está liberado? Pode ir sem visto agora para a União Europeia? Pronto, só para a gente deixar bem claro, os brasileiros não precisam de visto para entrar aqui na União Europeia para curtas temporadas, né? Vamos dizer assim, para ficar aqui por até 90 dias não precisa. Só que esses acordos sempre têm que ser assinados, eles passam por um tempo de vigência, né? E aí esse tempo de vigência estava prestes a cessar e o presidente Lula foi lá e assinou novamente esse acordo com a União Europeia para, de fato, os brasileiros continuarem aí a entrarem nos Estados Unidos, perdão, na União Europeia sem o visto. E aí, por conta disso, foi assinado essa semana, o Lula assinou isso. Então, ou seja, você que está aí, quer vir para cá, embora as condições não estejam muito boas para brasileiros estarem vindo para cá, porque a maioria daqui quer sair daqui por conta da guerra, né? Mas caso você queira viajar e aproveitar, a gente continua sem a necessidade de vistos para pequenas temporadas, ou seja, 90 dias no máximo. Caso você queira ficar aqui 3 meses, você pode ficar sem a necessidade de um visto. Aí você entra com visto de turismo, mas tem que comprovar dinheiro, né, a questão monetária para poder se manter durante esse tempo, hotelaria também, onde vai ficar, possíveis pontos turísticos a qual você pode visitar aqui. Então, enfim, isso depende para cada país que você vai. Vale ressaltar que esse não exige visto, mas a União Europeia colocou ano passado, alguns países estão implantando um visto eletrônico que você paga uma taxa ali, cerca de 9 euros, se eu não me engano, 9 a 6 euros, que esse aí quem coloca é o Reino Unido, já tem essa taxa que você coloca para entrar, embora não precise de visto, mas é uma autorização eletrônica a qual precisa e é necessária para você conseguir adentrar ao território britânico, né, vamos dizer assim, e aí você pode passear por lá por até 90 dias. Então, ou seja, quer vir para a Europa? Continua liberado sem visto, mas vale a pena pesquisar, porque dependendo do lugar, algumas exigências aí, como também questões de vacinação, que é muito importante você pesquisar, porque dependendo de onde você passa, você pode vir para voo diretos para cá, mas não há necessidade de vistos. Mas se você faz escalas em alguns países, há necessidade de comprovar vacinação. Eu falo para você, abro um parênteses aqui, Gil, quando eu vim, eu fiz escala na Angola, e é necessário a vacinação da febre amarela. Geralmente é a que é mais exigida para alguns países quando você vai viajar, seja para cá, seja também para América Latina. Conheço as pessoas que foram viajar para países aí como a Colômbia e houve a necessidade da vacinação, né, da comprovação pela Anvisa, tá? Não é só tomar a vacina, você tem que registrar aí na Anvisa para registrar essa vacinação aí e pegar aquele papelzinho para apresentar. Eu tive que apresentar quando eu cheguei aqui na Europa. Então, caso você quer vir para cá, voos diretos, vê a necessidade se precisa ou não, voos com escala, vê, porque às vezes você precisa de uma vacinação extra aí ou um reforço para poder estar adentrando ao território europeu. Gil. Eu estava anotando aqui, geralmente você entra de lugares maravilhosos durante o dia, quando você gravava os vídeos, e à noite também a fotografia é muito bonita. Da onde você está falando? Que é um lugar bem bacana atrás de você aí. Olha, mais cedo eu entrei por aqui e geralmente é isso, né? Mas vai mudar, viu, Gil? Porque final do mês agora começa o horário de verão e aí vai estar claro, até 9h30 da noite tá claro, então a gente já conseguir acompanhar mais essas imagens. Hoje eu estou em Rio Maior. Rio Maior é uma cidade que faz parte do distrito de Santarém, né? Próximo a Lisboa, 1 hora de Lisboa aqui, mais ou menos 1 hora e 20. É uma cidade movida por Porto, ou pelo esporte, né? Desporto aqui em Portugal, esporte aí no Brasil. E aí, como você pode ver aqui atrás de mim, deixa eu ver que eu sempre perco essa questão das câmeras, tá? Vamos falar aqui. Aqui atrás é o estádio, aqui também é uma escola municipal daqui. Lá ao fundo tem piscinas aquáticas, óbvio, né? Tem piscinas,
Tem o estádio municipal também, que essas luzes aqui é do estádio. Mais ao fundo, para lá, fica Salinas, onde produz o sal daqui. De dia a gente consegue ver a questão da energia eólica toda aqui, montanha. Aqui, aquelas cidadezinhas mais fechadas, sabe? No meio da montanha, que a gente fala que é aldeia. Então tem bastante aqui também. É uma cidade movida pelo desporto. Na época da chuva sofreu bastante aqui. Isso aqui, Gil, olha, cadê? Deixa eu ver. Vou mudar de lado, porque senão eu não consigo mostrar pra vocês. Isso aqui tinha tudo cheio de árvores, pinheiros. Os pinheiros caíram tudo, Gil. Praticamente só ficou esse restinho aqui com aquela tempestade que deu aqueles dias que a gente entrou ao vivo aqui. Então, por conta disso, essas árvores caíram, mas isso aqui era totalmente fechado, era como se fosse um bosque aqui atrás. Então, Rio Maior é uma cidade, cada dia a gente está entrando num local diferente aí para mostrar para vocês, e hoje estou aqui nessa cidade que é tranquila, Gil. Parece o interior de São Paulo, você sabe, eu morei já também, acho que algumas pessoas conhecem, eu já morei em Tatuí, uma cidade do interior de São Paulo, e é maravilhoso, é um sossego, e aqui também é semelhante, então por isso eu gosto de vir para cá também, pela questão da paz e o sossego. A gente foge um pouco daquela vida, daquela rotina, né, movimentada. Então por isso eu vim para cá hoje com esse cenário maravilhoso, e que logo logo você vai ter a oportunidade de ver de dia isso aqui no DN1 e no DN2, viu? Na questão da piscina, aqui no Brasil tem a piscina de bolinha. Então, quando você diz piscina aquática, você estava diferenciando daquelas de bolinhas que as crianças adoram se jogar. Obrigado, viu, Brian? Até amanhã com mais uma entrada aí de Portugal. Grande abraço, fica com Deus, amigo. Obrigado, meu amigo. Até amanhã a gente se encontra no DN2, e para vocês também um bom resto de dia, como diz aqui em Portugal. Bom trabalho a todos e até amanhã. 18h05, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em instantes com um giro de notícias pelas áreas de cobertura aqui da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. ZYO 289. FM 82, FM 82.3 MHz. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. É hora de destacar as vozes e as realidades das regiões paulistanas. No Cidade Dentro da Cidade, cada canto da capital ganha vida. Vamos juntos explorar o que há de mais relevante na sua comunidade. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. No estado de São Paulo, a política pública nasce no município. É na cidade que a decisão acontece. E é ali que a notícia precisa ser acompanhada de perto. Sou o prefeito Marcelo Oliveira, da cidade de Mauá, do estado de São Paulo, e também acompanho o jornalismo da Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia não faz jornalismo de gabinete. Está nas ruas, nas câmaras municipais, nas prefeituras, ouvindo quem decide e quem é impactado. Sou o vereador Denis Caporal, da cidade de Mauá, e eu também acompanho o jornal Guardiã da Notícia. Do Grande ABC ao Alto Tietê, do Vale do Paraíba ao Litoral Paulista, da capital ao interior. Eu sou o vereador Gordadega, eu também sou ouvinte da Guardiã da Notícia. Quem acompanha, confia, porque credibilidade se constrói com apuração, constância e responsabilidade. Sou Moisés Celeste, presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC, e quero dizer a todos e a todas que eu também acompanho o jornalismo da Guardiã da Notícia. Grande abraço. A Guardiã da Notícia é municipalista, porque entender São Paulo é entender cada cidade. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional, credibilidade para quem vive o local. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. O Estúdio Uber é referência em beleza e bem-estar na cidade de São Paulo. Mais de 100 mil autoestimas transformadas, o salão reúne especialistas em loiras, tinturas de alta performance e cuidados exclusivos para os cabelos de mulheres e homens. Em um ambiente sofisticado, oferecemos maquiagem profissional, design de sobrancelhas, unhas em gel, manicure e pedicure, sempre com atendimento personalizado e excelência em cada detalhe. Estamos na Avenida Pavão 362, em Moema. Agende
Agende sua experiência pelo WhatsApp 011 94312 4604. Estúdio Uber, beleza que inspira confiança. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia, na palma da sua mão. A política de São Paulo se decide muito além do discurso. Bastidores, estratégia e os movimentos que moldam o poder nas regiões. Análise da política paulista e regional, com Maurício Martins, Rafael Bergamo e Rico Santana. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Guardiã da Notícia, FM 82.3. Assista em aguardiandanoticia.com.br. FM 82.3. Muito bem, estamos de volta pelo horário de Brasília, 18h10, quinta-feira, 12 de março de 2026. Estamos aqui com o download da notícia, segunda edição, pelo FM 82.3 e com imagens pelas nossas multiplataformas, no nosso portal aguardiandanoticia.com.br e também pelo nosso canal do YouTube. Olha só, nós estamos ainda vivendo as comemorações do Dia das Mulheres, até porque março é o mês das mulheres. E a Guardiã da Notícia fez um evento maravilhoso no dia 9, com 9 painéis, onde foram discutidos diversos assuntos sobre os direitos, obrigações, questionamentos, recebendo diversas personalidades que falaram e usaram o espaço para esclarecer um assunto que muitos temem comentar, né? E esse assunto continua, claro. A subsecretária de Atenção Integral à Saúde de Itaquaquecetuba deu uma entrevista para o nosso produtor e jornalista, o Gustavo Cópia, falando sobre as ações da saúde de Itaquá neste mês de março, mês das mulheres. Entrevista essa que você confere na íntegra agora na tela do DM2. Aqui na sala de entrevistas, vamos conversar agora, saber um pouquinho mais sobre a Prefeitura de Itaquaquecetuba. Realizar aí no mês de março uma ampla programação em celebração ao mês da mulher, com atividades aí voltadas à qualificação profissional, geração de renda, prevenção de saúde, bem-estar, cidadania e fortalecimento da autonomia feminina. Olha só que importante, hein? Para isso, vamos conversar com a Elisa Batista, que é subsecretária de Atenção Integral à Saúde de Itaquaquecetuba. Olá, seja bem-vinda, subsecretária. Obrigado aí por participar dessa entrevista com a gente. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Elisa, quando observamos a programação do mês da mulher, percebemos um olhar muito forte para a prevenção e acesso à saúde. E na sua avaliação, quais são hoje as principais vulnerabilidades na saúde da mulher que o município busca enfrentar? Bom, pensando nas vulnerabilidades, né, o que a gente pensa é que melhorar o acesso e também a informação para que essas mulheres procurem as nossas unidades para realizar os exames é uma coisa que é muito importante, né? Então, a gente pensa muito em trabalhar essa forma de comunicação para que elas tenham informação adequada e que elas tenham acesso às nossas unidades para realizar exames de prevenção. Muitas mulheres procuram um serviço de saúde quando o problema já está instalado. Como a secretaria tem trabalhado a cultura de prevenção dentro da rede municipal? Nós temos o nosso canal de comunicação, que também tem feito um excelente trabalho, mas as nossas unidades, elas são porta aberta, né? Então, a gente faz um trabalho nas unidades, que isso acontece ao longo do ano, né? Um trabalho não só no mês de março, mas um trabalho de conscientização, para que elas façam os exames de rotina e não procurem a unidade só quando o problema já esteja instalado. Existe um acompanhamento, né, clínico para essas mulheres, que são esses exames rotineiros, consultas médicas, de enfermagem. Então, hoje o município ele se preocupa com isso, com essa prevenção. Então, nós estamos trabalhando bastante para que essa informação chegue nessas mulheres e elas procurem as unidades regularmente. E temos ações aí como mutirões de Papa Nicolau, testes rápidos, que mostra aí uma preocupação com o diagnóstico precoce, né? Qual o impacto real desse tipo de iniciativa na redução de doenças mais graves? Isso. Essas ações,
elas estão acontecendo no mês de março, mas vale ressaltar que todas as nossas unidades, ao longo do ano, estão abertas para a realização desses exames, não é só no mês de março, tá? O impacto é muito significativo, por quê? Porque a mulher procura a unidade, a gente consegue fazer com esses mutirões, a gente consegue levar conscientização, informação, né? Então, elas procuram as unidades realmente para realizarem os exames e a gente consegue fazer com que elas tenham essa conscientização da prevenção. O exame realizado no tempo correto, a gente consegue um diagnóstico precoce e, quando existe um problema, iniciar o tratamento também precocemente. Assim, vocês têm levado esse itinerante na Casa da Mulher, né? Parece que é uma estratégia para reduzir barreiras de acesso, porque às vezes as pessoas não procuram para fazer exames, não procuram aí a Casa da Mulher itinerante. E com a instalação da Casa da Mulher itinerante, tem uma aproximação do poder público? As pessoas começam a procurar mais depois disso? Sim, alguns territórios que são mais afastados, né? A gente consegue levar essa informação e essa conscientização para que a mulher também tenha esse acesso. Então, isso, é facilitar o acesso para que elas tenham todas as oportunidades de conseguir realizar os seus exames de prevenção. Nós temos hoje, no nosso município, 6 unidades que trabalham com o programa Estratégia Saúde da Família, que também tem essa função, né? Então, nós temos os agentes comunitários de saúde, que eles acompanham essas mulheres durante todo esse acompanhamento regularmente que precisa ter e conscientizam que elas precisam vir para a unidade. Elisa Batista, quando falamos aí de atenção integral à saúde da mulher, estamos falando não só do físico, né, mas também do emocional. Como a saúde mental está inserida nessas políticas públicas? Sim, as nossas unidades, nós temos também algumas unidades que prestam atendimento psicológico, né? Então, nós temos alguns profissionais em algumas unidades e elas têm acesso a isso também, a consultas. Todas as nossas unidades têm consulta de acolhimento, então, em casos que são identificados necessidade de atendimento psiquiátrico, psicológico, é feito o acolhimento dentro das nossas unidades e direcionado para a unidade de referência. A programação de vocês tem uma integração entre saúde, assistência social e direitos humanos, né? Esse trabalho conjunto aumenta a efetividade no atendimento às mulheres? Sim, com certeza. Nós temos uma parceria muito grande com as outras secretarias, tanto a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, quanto a Secretaria de Desenvolvimento Social. Essa parceria aproxima o cuidado, né? Melhora o cuidado. Então, a gente consegue integralizar a necessidade dessas pessoas. Então, se é uma demanda da saúde, mas que a gente identifica que essa demanda precisa do assistência social ou de um apoio de outra secretaria, nós mesmos fazemos essas pactuações e conseguimos atender. Nós vemos que hoje o cenário, muitas mulheres acabam aí priorizando o cuidado com os filhos, com os irmãos, com os avós, e deixam de cuidar da própria saúde. Deixam em segundo plano, né? Como vocês têm trabalhado essa conscientização de autocuidado com a mulher? Olha, esse é um mês muito importante que a gente fala bastante sobre isso, porque dentro das nossas unidades, além de consultas médicas, de enfermagem, odontológica, a gente faz palestras também. Então, através disso, a gente consegue conscientizar que a melhor forma de cuidado que elas precisam ter é olhar para elas e elas também se cuidar para poder estar bem e cuidar do próximo, né? Dos seus familiares, dos seus parentes. Então, a gente tem trabalhado isso dentro das unidades, com os nossos profissionais, para eles terem esse acolhimento também e passar essas orientações. Por exemplo, em uma consulta para uma criança, já identificar que essa mãe está precisando de alguma necessidade e encaminhá-la também. E as UBSs continuam sendo a principal porta de entrada da saúde pública no município? Exato, Gustavo. A unidade básica de saúde, ela é a principal porta de entrada, né, para o Sistema Único de Saúde,
Hoje no município nós temos 18 unidades, estamos para inaugurar mais uma, 19 unidades então, e todas as nossas unidades, elas contemplam consultas médicas, de enfermagem, odontológica, acolhimento, exames laboratoriais, ginecológicos, assistência farmacêutica em todas as nossas unidades também, e a vacina, que é muito importante. Além da saúde, pelo que eu vi da programação, também aborda autonomia e empreendedorismo. Existe uma relação direta aí entre saúde, independência e dignidade feminina? É assim, Gustavo. Hoje, no nosso município, nós temos um equipamento que chama Casa da Mulher, né? Nesse equipamento existe sim um atendimento. Ele é um equipamento que ele é da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania. Mas dentro desse equipamento nós temos uma sala de saúde lá. Lá eu sei que tem toda essa programação que eles abordam cursos, o enfoque também é muito para o empreendedorismo. Eles buscam colocar essa mulher com mais autonomia, tanto financeira, né? Tem todo esse trabalho que é desenvolvido lá, é um trabalho muito bonito, por sinal. E dentro desse equipamento, nós temos também uma sala da Secretaria de Saúde, onde nós temos atendimento especializado, como coleta de exame, psicólogo, acolhimento e consulta médica e de enfermagem também. Finalizar, qual a mensagem que a senhora deixaria para as mulheres de Itaquaquecetuba sobre a importância de cuidar da própria saúde, não apenas como necessidade, mas sim como prioridade? Olha, eu deixo uma mensagem de que cuidar da saúde é um ato de amor próprio, né? Que nós precisamos nos priorizar, estarmos bem para podermos cuidar do próximo, dos nossos filhos, parentes, e que vocês procurem a unidade básica mais próxima da sua residência, mantenha os seus exames em dia, atualizados, não ignore sinais e sintomas que estejam aparecendo em seu corpo, tá? E a prevenção, o diagnóstico e o diagnóstico precoce faz toda a diferença para que a gente consiga um tratamento adequado e um desfecho favorável. Tá ok, muito obrigado, subsecretária, por participar aqui da sala de entrevistas. Obrigada a vocês, eu que agradeço e estou à disposição. Muito bem, então no dia 15 será realizado o Encontro por Elas, na Rua Araxá, 147, na Vila Virgínia, com a apresentação do Serviço da Casa da Mulher. Entre os dias 16 e 19 ocorrerá também um curso de introdução no mundo digital, em parceria com a FATEC, ampliando acesso às mulheres às ferramentas digitais. As inscrições já podem ser realizadas. E no dia 17 também teremos aí a próxima programação. No dia 17 de março, a Casa da Mulher promove uma palestra sobre métodos contraceptivos. No dia 18 será realizado um mutirão de coleta do Papa Nicolau no local. E nos dias 19 e 20, a Casa da Mulher itinerante estaciona na estrada Walter da Silva Costa, 1228, Vila Sônia, ampliando atendimento nos bairros. Então a programação também contempla as unidades de saúde, palestras, testes rápidos, orientações sobre HPV. Então, para mais informações, é só você entrar no site da Prefeitura de Itaquaquecetuba, e qual você pode estar colocando, então, acessando itaquaquecetuba.sp.gov.br. Essa foi a entrevista que tivemos com a subsecretária da cidade de Itaquaquecetuba, e agradecemos a sua presença e em breve vamos ter mais uma entrevista. Muito bem, 18 horas e 23 minutos. Agradecemos então a Secretaria de Atenção Integral à Saúde de Itaquaquecetuba, que cedeu aí a sua secretária, a Elisa Baptista, para falar com a gente. Muito obrigado. Agora, 18 horas e 24 minutos, vamos então para o Vale do Paraíba. Olha só, em Campos do Jordão, recebe agora nos dias 14 e 15, respectivamente sábado e domingo, a meia maratona de Campos do Jordão, com provas de milha de rua no sábado e percurso de 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21 quilômetros no domingo. As largadas acontecem na região do Capivari, um dos principais pontos turísticos da cidade, reunindo atletas e visitantes
para um fim de semana dedicado ao esporte e ao turismo aqui da Serra da Mantiqueira. Para falar sobre o assunto dessa meia maratona, nós vamos conversar com o Marco Aurélio Sofoli, ele me corrige depois, que é secretário de Esportes de Campos do Jordão. Marco Aurélio, boa tarde, seja bem-vindo. Por favor, me corrija o seu sobrenome. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É Zófoli. É um pouquinho complicado, Zófoli, mas então, depois da primeira vez é tranquilo. Conversei com o prefeito Caê há um tempo atrás e ele já havia falado sobre esse evento e eu pedi que às vésperas vocês entrassem aqui para anunciar. Eis o momento. Eu queria que você falasse desse evento maravilhoso, nesse lugar que é encantador, que é Campos do Jordão. A cidade já está respirando a meia maratona, né? Um evento sensacional que a gente está trazendo para o município, em parceria com a Federação Paulista de Atletismo. É um evento oficial da World Athletics, ele vale cronometragem mundial, então vale como recorde para a Olimpíada, recorde para campeonato mundial. A gente procurou fazer tudo dentro das normas exigidas, então será um grande evento. A gente tem uma novidade que será a prova de milha no sábado, né? A prova de milha. Na realidade, às 17 horas a gente vai ter uma coletiva de imprensa, a gente vem fazendo isso quase que todo fim de semana, com grandes atletas. Então a gente vai ter aqui Mauro Rimage, a gente vai ter Paulo Paula, 3 vezes participante aí de Olimpíadas, a gente vai ter o Fábio Jesus, que participou agora, foi terceiro colocado na corrida de São Silvestre. Então, grandes nomes do atletismo estarão participando dessa prova, além dos atletas internacionais, né? A gente já tem quenianos confirmados, etíopes, atletas da América do Sul, todos irão participar deste grande evento, que será a primeira meia maratona internacional de Campos do Jordão, que eu tenho certeza que veio para ficar. Então, às 17 horas no sábado, a gente tem uma coletiva de imprensa. Às 18h20, a gente tem uma novidade que é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, que é a prova de milha. E o Brasil faz tempo que não faz, e com isso a gente também vai pegar os tempos para que esses atletas possam disputar essas competições a nível internacional. Isso largado às 18h20, que vai ser uma novidade, que vai ser uma prova já com o cair da noite, né? Então vai ser muito legal. Os atletas participando desse evento da milha. Às 19h30 a gente vai ter um show no Parque Capivari, que vai ser o nosso reduto aí, a nossa casa. A gente vai ter um show de rock também lá às 19h30 no Parque Capivari. Então são muitas atrações já no sábado, né? Além da entrega de kits, que começa já a partir de amanhã, às 10 horas da manhã. Então é um fim de semana recheado. Aí chegamos no domingo, onde a gente vai ter a prova de 5 e 10 valendo para o Campeonato Paulista, além da meia maratona de 21 quilômetros, que é uma prova internacional, é uma prova que vale aí cronometragem, como eu te falei, internacional, pela World Athletics. A gente vai ter o Campeonato Paulista de corrida de rua, que é o 5 e 10, e a gente vai ter aí mais de 2.000 atletas participando deste evento. A gente conhece, sabe do potencial turístico dessa região de Campos do Jordão, e vocês escolheram aí o Capivari, que é um dos pontos mais bonitos e mais frequentados aí pelos turistas, e vocês pensaram nesse percurso envolvendo essa região justamente para valorizar mais ainda esse cenário turístico da cidade? Campos do Jordão está linda, né? O prefeito Caê tem dado uma atenção tremenda nesse tato da zeladoria. Então, Campos está lindo. A meia maratona larga do Parque Capivari, que hoje é o local que mais recebe turistas em Campos do Jordão, local lindo. Então, larga do Parque Capivari, vai até a Ducho do Prata, que é um dos pontos turísticos também de Campos do Jordão, volta, vai até o portal da cidade, então a gente vai atravessar a cidade, vai até o portal, que é outro cenário maravilhoso da cidade de Campos do Jordão, e volta para o Parque Capivari. Então, os atletas vão estar rodando a cidade, a população vai poder estar acompanhando, isso é muito legal, a gente interagir a população com o evento, é muito importante. Isso a gente tem procurado fazer nos eventos esportivos da cidade. Agora, com toda essa organização, secretário, qual é a expectativa da Prefeitura e da Secretaria de Esportes, que é a sua pasta, para essa edição deste ano dessa meia maratona em Campos do Jordão, tendo em vista que a cidade já atrai turistas independente dessas ações? E quando vocês trazem ações esportivas para uma região que não tem uma característica de esportes radicais ou qualquer outro tipo de esporte, sim um turismo maravilhoso pela localização da cidade. Mas qual é a expectativa agora, unindo o turismo de descanso, que é curtir Campos do Jordão, com o esporte nesse sentido?
Isso é muito importante, né? Quando a gente pensou na meia maratona, a gente pensou exatamente nisso, na parte esportiva e também atrair o turista para Campos do Jordão. Então a gente está tendo grandes atletas aqui treinando já há cerca de 30 dias. Então a cidade já está movimentada pelo atletismo, pelos corredores de rua, grandes atletas treinando aqui. Isso gera mídia espontânea, isso gera a atenção de todos para o evento e muita gente já chegando hoje em Campos do Jordão. Então é um evento que a corrida principal é no domingo, mas muita gente já chegando hoje em Campos do Jordão, já se hospedando, já ocupando a rede hoteleira. Então a gente fala em 2.000 atletas participando, com isso, com todo mundo vindo junto, com família, com staffs dos atletas de elite, com todo mundo. Deve ter aí em torno de 6 a 7 mil pessoas envolvidas neste evento, o que gera recurso para o município. A gente une o turismo com o esporte, que isso é o mais importante, e numa época de baixa temporada, né? Então é muito importante que a gente tenha grandes eventos no município nesta época. Pretende ampliar aí esse calendário esportivo da cidade a partir desse evento da meia maratona? Porque a gente sabe que a cidade é muito conhecida pelos shows que são produzidos aí nas altas temporadas. Vocês tiveram essa ideia brilhante de utilizar a baixa temporada com a associação desse evento esportivo. Existe uma pretensão de ampliar esse calendário esportivo? A gente já tem feito esse trabalho já há alguns anos de melhorar o calendário esportivo do município. Hoje a gente já tem as duas maiores provas de ciclismo fora da Europa, no mundo, em Campos do Jordão, que é o Giro de Itália e o Letap. As duas provas são em Campos do Jordão. Então a gente já está atraindo aí o cenário do turismo também esportivo com esses eventos. A gente tem diversas corridas de montanha, outras provas de bike mais radicais, com montanha também, com tudo isso. Agora a gente está trazendo uma meia maratona que vai fazer parte do calendário oficial. A gente já teve, neste fim de semana passado, um evento de ciclismo e paraciclismo nas ruas da cidade, um evento que valeu também ranking paralímpico e para o ranking brasileiro dos atletas, dos ciclistas que participaram do evento. Então hoje a cidade também, além de tudo, além da parte do turismo, que sempre moveu Campos do Jordão e é o nosso principal ganha-pão, hoje o esporte é Campos do Jordão Respira Esporte, nosso prefeito ama esporte, isso é muito importante para a gente. Tá certo. Só para antes da gente encerrar, só falou que tem 2.000 atletas já na cidade. A retirada dos kits é amanhã e no sábado, né? Das 10 às 22. É preciso retirar, é bom orientar esse pessoal aí para não deixar para a última hora, né? Porque 2.000 já precisa, todo mundo chega no mesmo tempo aí, embora tenha o dia inteiro para pegar, né? Às 10 da manhã, às 22 horas, sexta e sábado, para retirada do kit no Parque Capivari. Então, todos podem ir lá participar e fazer a retirada do kit. O kit vai estar bem legal. A gente vai ter no kit, além da camiseta, a sacochila, a gente tem protetor solar, a gente tem um suplementozinho lá para o pessoal. Enfim, o kit vai estar recheado, que a gente sabe que o pessoal gosta. A medalha está linda, maravilhosa para todo mundo que for participar. Enfim, tenho certeza que será um grande evento aí para a gente poder começar com o pé direito o ano com grandes eventos esportivos, com uma corrida que marcará a história aí de Campos do Jordão e da região. De Esportes de Campos do Jordão, o Marco Aurélio Zoffoli falou aí da meia maratona de Campos do Jordão. Muito obrigado, secretário, sucesso, manda um abraço para o prefeito e tem qualquer outra atividade nesse nível, por favor, entre em contato com a nossa produção, que vai ser um prazer divulgar aqui, que o nosso jornalismo é regional, mas o alcance é global. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade de estar divulgando o esporte aqui de Campos do Jordão e as atrações da nossa cidade. Obrigado. Grande abraço, Marco. Agora são 18 horas e 34 minutos, nós saímos do Vale do Paraíba, lá de Campos do Jordão. Vamos atravessar e vamos para o litoral norte. Quem traz todas as informações e o resumo dos principais acontecimentos na região, direto da cidade de Ubatuba, é o nosso querido amigo Francisco Trevisan. Trevisan, boa noite, seja bem-vindo ao DN2 desta quinta-feira. Boa noite, Gil, boa noite para todo mundo. E sabe quem que vai aparecer amanhã? O sol, a chuva parou, graças a Deus. Depois aí de vários dias, desde domingo,
tarde, ó, já estava ali dando as caras, amanhã já vai ter um solzinho aqui, tudo mofando, então agora dá para secar, fazer uma faxina, porque desde manhã também a gente na rua aí, a rodovia dos Tamoios, naquele trecho também, onde caiu uma queda de barreira também, outras quedas, ou até alertas nível vermelho do IMET para deslizamento foram emitidos e graças a Deus agora que a chuva cessou, esses alertas vão baixar também, dá tempo aí do solo absorver a água e nisso acabar aí minimizando o risco aí de alagamentos, enchentes. E, Gil, a gente está aí desde manhã mostrando, hoje foi um dia de júris populares aqui no litoral. Temos primeiro, que foi aqui em Ubatuba, que eu estava lá desde manhãzinha, onde um homem, né, o Gabriel dos Santos, de 22 anos, ele foi condenado a 22 anos, a 16 anos de prisão em regime fechado aí por matar uma pessoa aí da qual ele vendia drogas, como foi já provado na justiça. E foi uma dívida de R$400 aí que acabou culminando na morte aí do Matheus, que morava lá no bairro do Perequiaçu, e esse corpo dele foi encontrado, lembro na época, boiando lá no Rio. Gil, o julgamento começou às 9 da manhã, a gente estava lá acompanhando, também chovia muito, e esse também é um outro caso em Caraguatatuba, Gil, mais revoltante ainda, um homem de 26 anos aí que matou e enterrou a namorada de 16 anos em Caraguá, também foi condenado hoje aí a 28 anos de prisão em regime inicialmente fechado, 26 pelo homicídio e 2 anos ainda por esconder o corpo, né? E Adilson da Silva Siqueira Júnior também pagar ainda 20 dias de multa, Gil. E o crime aconteceu em maio de 2024 também. Rafaela Ramos da Silva, de 16 anos, ela foi encontrada morta e enterrada no quintal de um sítio lá em Caraguatatuba. E pouco depois, né, o Adilson foi preso e ele confessou esse assassinato. Aí, segundo as investigações, ele matou a adolescente por ciúmes. Eu lembro da época também que foi por algo do celular que eles tinham brigado na época, Gil. E no tribunal do júri, 7 jurados formaram o conselho de sentença e decidiram aí pela condenação desses crimes dolosos contra a vida, Gil. E agora ele vai aí ficar pelo menos aí um bom tempo guardado na cadeia, juntamente com esse que matou também aqui em Ubatuba. E tá muito rápido, Gil, que a gente vê crimes assim na vara aqui do litoral norte de 2024, já vindo para júri. Tivemos outros casos também no ano passado, então tudo indica que ano que vem também teremos outros júris que irão ter pessoas conhecidas aqui, um deles, da Sara Piccolotto, que foi estuprada e morta aqui em Ubatuba, né, e outros aqui também que a gente acompanha diariamente, então está muito rápido esses tribunais do júri, Gil. E a previsão, como eu disse, é de tempo bom, e amanhã a gente mostra ainda como é que está a chegada aqui, Gil, porque vai dar um fim de semana bom, hein? Para quem quiser dar um pulo diferente desse que você veio para cá, Gil. Não, mas eu aproveitei bastante, estava muito calor, aproveitei para acompanhar o campeonato mundial que teve de beach tênis em São Sebastião. Foi bem bacana, foi um passeio bacana pela região. Não pude avançar porque depois choveu muito e as estradas foram interditadas, quer dizer, a coisa ficou complicada, mas é bom que a temperatura volta. Só voltando um comentário sobre essa coluna policial que você fez, moça jovem, bonita, teve a vida ceifada por uma estupidez, né? E parece que essas coisas não acabam. Mas, como você disse, que bom que as coisas acabam sendo reveladas e em tempo sejam resolvidas com justiça. Temos mais alguma novidade do Litoral Norte, televisão? Por enquanto só, Gil. Amanhã tem outras ainda que estou preparando aqui e apurando.
Perfeito. Amanhã você vem, inclusive, com a agenda para o final de semana aí no Litoral Norte, em especial em Ubatuba, tua região. Até amanhã e fica com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui na tela do DN2. Muito bem. 18 horas e 40 minutos. Nós vamos sair agora do Litoral Norte e voar para o Alto Tietê, porque quem já está conectado e pronto para trazer todas as informações é o café que daqui a pouquinho ele entra. Já que nós estamos nessa região aí, muita coisa tem acontecido nas outras regiões de destaque. Já está conectado o café? Se tiver, já pode colocar, já está conectado. Grande Café, do seu estúdio móvel. Vamos lá, Café. O que você traz de novidade aí do nosso TT para a gente? Tudo bom, Gil? Boa noite para você, todos os nossos amigos aí que nos acompanham, né, no download, na notícia, aqui na Rádio GDN. Ô, Gil, eu vou trazer primeiro um destaque de Mogi das Cruzes, né? A gente teve já uma entrevista hoje aí com o pessoal de Itacoaxetuba, né? Falando sobre a programação do Mês das Mulheres. E amanhã, aqui em Mogi das Cruzes, vai ter um encontro ali no Teatro Vasquez, que é o teatro municipal aqui da cidade, o Fórum de Jovens Mulheres, tá? É um encontro que faz parte das comemorações aí pelo Mês da Mulher, né? Essa programação toda começou aí já na última semana de fevereiro e vai até o final de março aqui na cidade. Então vai ter serviços, orientações, ações, eventos em diversas áreas, diversos pontos aqui de Mogi das Cruzes, tá? Bom, amanhã o objetivo desse Fórum de Jovens Mulheres é ajudar, né, as participantes a reconhecerem seu valor, seu potencial, promovendo um espaço de escuta, de reflexão e também de partilha. Então ele é um evento direcionado, Gil, para realmente para as meninas, para as jovens de 13 a 17 anos, tá? Essas participantes já foram selecionadas, elas foram inscritas por intermédio aí das instituições de ensino da cidade. Então amanhã elas vão bater um papo com algumas convidadas, algumas mulheres de destaque aqui do município, né, como as vereadoras Inês Paz, a vereadora Malu Fernandes, também a empresária Aline Weiser e a procuradora municipal, doutora Dalciane Felizardo, que vão compartilhar as suas trajetórias. E é legal porque esse bate-papo vai ser organizado em alguns eixos, né? É um roteiro de vida, né? Então elas vão falar da menina que elas foram na infância, os conflitos na adolescência e também as decisões que mudaram aí seus rumos para se tornarem as mulheres que são hoje. Bem legal. Gil, agora eu vou trazer um destaque da Câmara de Suzano, né? Ontem, quarta-feira, eu tive ontem à noite lá na Câmara Municipal de Suzano acompanhando a sessão ordinária e eu conversei com o vereador Maisena, o vereador Marcos Antônio dos Santos, conhecido como Maisena, sobre um pedido que ele fez. Ele entregou diretamente em mãos ao prefeito Pedro Ixi, tá? Um requerimento solicitando a implantação de uma base do SAMU lá na região norte da cidade. Suzano, para você entender, viu, Gil, ele é dividido mais ou menos em 3 partes. Você tem a região norte, que é muito populosa, tá? Aí tem ali a linha da CPTM que corta a cidade, vem a área central, que é a área mais comercial, e a área de Palmeiras, que é uma área mais rural, né? Então a região norte ela é a parte mais populosa, mas os serviços públicos estão concentrados na área central. Então o que o vereador identificou? Ele identificou que há uma demanda, né, por alguns serviços lá na região norte, que é a área mais populosa, e pediu então ao prefeito uma descentralização, que seja feita uma pequena base do SAMU para ter uma ambulância do SAMU na região norte. Conversei com ele ali no meio da sessão e ele explicou para a gente por que ele fez esse pedido para o prefeito. Vamos acompanhar. Vereador, como é que está esse pedido aí para a região norte da cidade? Explica para a gente. Primeiro, na realidade, para mim é uma felicidade estar como vereador, né, e a gente trazer projetos bons para a cidade. Há 20 dias atrás, né, fiz um documento porque a gente entende que o município precisa de uma descentralização a respeito do SAMU, porque o SAMU ele só está na parte central, tá? Então, na parte sul não tem muita demanda. E na parte norte, eu identifiquei como vereador que a gente vê que o pessoal precisa de uma base no SAMU. Então eu fiz um documento, protocolei junto com o prefeito, ele ficou feliz também, e ele já mandou direto para a Secretaria da Saúde para quê? Para ele ver um impacto, onde tem mais chamado para ver a necessidade. E graças a Deus, pelas notícias que eu estou tendo, vai ter esse impacto que na parte norte, principalmente Boa Vista, Miguel Badra, tem muito pedido do SAMU. Isso daí na realidade, gente, são minutos, né, que a gente vai valorizar a vida. A gente não precisa sair do SAMU aqui da parte central, andar todo o trânsito que tem lá na parte norte, pegar lá a pessoa e trazer aqui. Por quê? Na parte norte, principalmente, meu pedido, na realidade, como é um prédio público,
ali na parte do Mirante e do Sesc, que ele vai ficar bem centralizado. E a área da prefeitura também, né? E na realidade, gente, minutos salvam vidas. Então, por isso que eu tive essa ideia. Fico muito feliz que a gente entregou direto na mão do prefeito e o prefeito já está vendo estudo de vizinhança para ver se a gente leva essa base de SAMU para lá, né? E lá é a região mais populosa da cidade, né? Justamente, é isso mesmo. A gente está falando, gente, que com uma base do SAMU, que vai ser mais de 120 mil pessoas, porque o impacto do governo federal, eles falam que é mais ou menos assim, uma ambulância para 100 mil habitantes. Então essa ambulância realmente vai para o lugar que tem que ficar e vai ajudar mais de 120 mil pessoas, né? É isso aí, Gil. Então agora esse pedido está num estudo lá na Secretaria de Saúde, né, para ver o impacto de vizinhança. E como o vereador falou, e também a questão aí das regras federais para a distribuição, né, das ambulâncias do SAMU, e como o vereador falou, uma das sugestões é instalar, né, essa base descentralizada ali do lado do prédio da Guarda Civil Municipal, que fica no Parque do Mirante, que é um parque importante lá na região norte de Suzano. Gil, agora eu trago um destaque da cidade de Itaquaquecetuba, tá? Olha que interessante, a Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar lá de Itaquaquecetuba fez um balanço do trabalho realizado nos meses de janeiro e fevereiro, e eles já promoveram a distribuição de mais de 12 toneladas de alimentos, 12 toneladas, Gil, tá? Isso só em janeiro e fevereiro, para as famílias em situação de vulnerabilidade social, que são atendidas, né, pelas instituições cadastradas no Banco de Alimentos lá do município. Tá? Então, esses alimentos, Gil, eles são... Teve vários destaques aí, batata, couve, morango, tomate, que foi mais distribuído em janeiro. Tá? Em fevereiro, o destaque foi o melão. Esses alimentos, eles vêm lá da CEAGESP, aí da capital, né, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, por meio de uma parceria que permite o aproveitamento e a destinação adequada desses produtos. São mais de 12 toneladas, 12,12 toneladas e 300 quilos distribuídas só em 2 meses para todas essas famílias aí que estão cadastradas nas 50 instituições que participam do cadastro do Banco de Alimentos da cidade de Itaquaquecetuba. Gil, agora são 6 horas e 48 minutos, tá? Nós estamos aqui já no começo da noite, aqui em Mogi das Cruzes, tempo nublado, tempo fechado, Gil, chuva o dia inteiro, chuva constante, chuva fraca, mas constante o dia inteiro. Então a Defesa Civil já está emitindo diversos alertas aqui, o Trevisan passou também aí a previsão do litoral. A Defesa Civil está emitindo diversos alertas para os moradores ficarem atentos por conta do solo úmido, o solo carregado. Quem vive em regiões de encosta tem que estar atento e se qualquer caso de emergência, ligar para a Defesa Civil no 199 ou Corpo de Bombeiros aí, que é o 193. Gil, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Café. Aqui também está chovendo no interior de São Paulo, porque eu acho que todo o estado, em geral, está com chuva. Amanhã você volta com mais informação, ou do seu estúdio móvel, ou da Câmara, ou do seu estúdio residencial. Aquele abraço, Café. Até amanhã. Bom descanso. Fica com Deus. Até, Gil. Obrigado. Vamos lá, 18 horas e 49 minutos. Vamos falar agora sobre aquela informação que eu tinha dado sobre São Paulo, sobre saúde, né? O ministro da Saúde assinou a autorização para o início das obras de uma nova policlínica no município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Com 30 milhões de reais do novo PAC Saúde, a unidade vai beneficiar pelo menos 625 mil pessoas que vivem na região. Na reportagem e imagens do canal Gov, vamos para a tela do DN2. Em Francisco Morato, São Paulo, a carreta do Agora Tem Especialistas vai atender pacientes do Sistema Único de Saúde previamente agendados pela Secretaria de Saúde local. Na unidade móvel podem ser realizadas consultas, avaliações oftalmológicas e ultrassonografias oculares, além de serem realizadas até 110 cirurgias de catarata ao dia. Que a Secretaria Municipal de Saúde vai chamar as pessoas. As pessoas estão esperando há mais tempo para uma cirurgia de catarata, uma avaliação oftalmológica, uma suspeita de glaucoma. E essa carreta vai ficar aqui por 30 dias e é o tempo necessário para a gente zerar a fila da demanda que tem hoje de cirurgia de catarata aqui em Morato. E pode ter certeza que esse é um primeiro equipamento do Agora Tem Especialistas aqui para a região, mas nós teremos outros, como a Policlínica que vai ter em Franco da Rocha, como outras carretas que podem vir
aqui para a região. Atualmente, mais de 50 carretas do Agora Tem Especialistas percorrem o Brasil, com o objetivo de reduzir as filas do SUS e o tempo de espera por consultas e exames especializados. Desde que começaram a operar, em novembro de 2025, as carretas já passaram por mais de 100 regiões de saúde. Muito bem, 18 horas e 51 minutos, ainda dando um giro pelas nossas áreas de cobertura, vamos para o ABC. Na última terça-feira, dia 10, a Câmara Municipal de Santo André realizou a 9ª sessão ordinária de 2026. Vamos conferir os destaques na reportagem da TV Câmara de Santo André, agora, na tela do DN2. Guardas Civis Municipais de Santo André encheram o plenário da Câmara na 9ª sessão ordinária do ano. Eles aguardavam a votação do novo Estatuto da Guarda. A votação foi adiada para a próxima semana. Durante o pequeno e grande expedientes, os vereadores debateram problemas nas áreas de segurança pública, saúde e zeladoria. Na ordem do dia, os vereadores mantiveram o veto parcial ao projeto de lei do vereador Denis Gambá do Solidariedade, que concedia o selo Empresa Amiga do Esporte às empresas que contribuem para o esporte na cidade. O veto do Executivo ao projeto que instituía o programa de incentivo à capacitação dos guardas civis que conduzirem viaturas na cidade também foi mantido. O projeto foi feito em conjunto entre os vereadores Clóvis Girardi, do PT, Major Vitor Santos, do PL e Rodolfo Donetti, do Cidadania. Outro veto da Prefeitura aprovado pelos vereadores é referente ao projeto de lei do vereador Carlos Ferreira, do MDB, que também é presidente da Casa. O projeto dispõe sobre medidas de prevenção e combate às diversas formas de violência contra crianças e adolescentes em Santo André. E, por fim, os vereadores também mantiveram o veto do Executivo ao projeto de lei que obriga a instalação de corrimãos em escadarias públicas da cidade com mais de 20 degraus. O projeto é do vereador Denis Gambá do Solidariedade e vai voltar à tramitação depois de passar por uma revisão na redação. Muito bem, 18 horas e 54 minutos. Vamos a uma última notícia num giro feito por São José dos Campos. A 9ª sessão da Câmara de São José, realizada também na terça-feira, os vereadores aprovaram 29 requerimentos e 2 atas e rejeitaram alguns outros requerimentos. Um dos aprovados pede à Prefeitura informações sobre o projeto e previsão de asfaltamento da estrada do Jaguariúna, quilômetro 1,5 de via municipal com pavimentação de terra que conecta o bairro Urba Nova à Vila Jaguari, utilizada aí por cerca de 1.000 veículos diariamente como alternativa para deslocamentos. Na reportagem da TV Câmara de São José dos Campos, vamos acompanhar então a decisão dos vereadores que aprovaram aí esses requerimentos. Na tela do DN2. A 9ª sessão do ano contou com a apreciação de mais de 470 documentos, entre requerimentos, indicações, moções e atas de sessões passadas. Entre as indicações apreciadas pelos parlamentares estavam pedidos como implantação de novas faixas de pedestres na cidade, manutenção de praças, obras de desassoreamento do córrego Senhorinha, troca de lâmpadas, podas de árvores, entre outras demandas de manutenção pública. Já os requerimentos cobravam pedidos de informação sobre serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social e saúde financeira, da Previdência dos servidores municipais. Durante o pinga-fogo, momento em que os vereadores usam a tribuna para debater assuntos de interesse público, a primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, fez um discurso em alusão ao Dia Internacional da Mulher. A parlamentar destacou as mobilizações em prol da data e cobrou medidas efetivas para coibir casos de feminicídio e estupro. O Dia Internacional da Mulher também foi tema abordado pela vereadora Juliana Fraga. Ela apontou a simbologia da data, que reforça a memória e a luta das mulheres por direitos. Juliana lamentou o aumento de casos de estupro no país e convocou toda a população, incluindo os homens, na defesa das políticas públicas de proteção às mulheres. Juliana ainda criticou um vídeo que circulou nas redes sociais
estimulando reações violentas contra mulheres em casos de recusa de relacionamento. Quem ainda defendeu a importância do Dia Internacional da Mulher foi o vereador Renato Santiago. Ele citou um crime de estupro registrado na cidade e pediu apuração rígida das autoridades. Renato informou sobre uma lei da própria autoria que autoriza a instalação dos chamados abrigos amigos em São José. Em outro assunto, o vereador cobrou a construção de um novo acesso para o bairro Urbanova. Outro parlamentar, o vereador Marcão da Academia, parabenizou a requalificação da praça El Shaddai, que recebeu um piso esportivo. Marcão também comentou sobre eventos esportivos realizados na cidade, como a Corrida de Rua Oscar, o Campeonato Feminino de Jiu-Jitsu e a Copa São José Beach Tênis. Muito bem, pelo horário de Brasília, 18 horas e 58 minutos. Ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta quinta-feira, 12 de março de 2026 e viraram notícias. Para se manter sempre muito bem informado, acesse nossas redes sociais e também o nosso portal guardiandanoticia.com. Muito obrigado a toda a nossa equipe operacional de produção, na técnica e na transmissão, a Aline Matos, na produção, a Kathleen Costa e o Gustavo Cópia, que também operou a mesa de som. Em nossas redes sociais, a Isabela Escanuerra e na edição, a Roberta Santana. Hoje, com as participações especiais dos jornalistas Francisco Trevisan, Ricardo Café, Brian Defende e Vinícius Pichuleto, direto de Brasília. A coordenação é da Fabi Teixeira e a direção geral é da Gabi Tricânico. E a você que nos acompanhou até agora pelo FM 82.3 e pelas nossas multiplataformas com imagens, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora que você está muito bem informado, aproveite bem esta quinta-feira. Continue com a nossa programação. O jornalismo é regional, mas o alcance é global. Boa noite, pessoal. Tchau, até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011-3192-1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.